Antes de tudo, gostaria de agradecer o convite da doutora Sara Bernardes, reitora desta valorosa instituição, e os demais professores que a compõem, para proferir esta aula magna, convite esse que me engrandece, me honra de maneira muito intensa. Tomo a oportunidade de, na pessoa da doutora Sara Bernardes, poder cumprimentar todos os professores, alunos e convidados. É um prazer imenso estar aqui hoje, sabendo que os trabalhos desenvolvidos por este Instituto de Educação Superior geram as novas ideias. Os conhecimentos que se adquirem por meio da direção de seus professores, íntegros e habilitados sob o ponto de vista ético, moral e humano, de conhecimento e de sabedoria, com a liderança da sua reitora, doutora Sara Bernardes, estarão sempre voltados à procura do bom, do belo e do justo. Por esta razão, atribuo um valor muito grande a este momento em que poderei estender as minhas experiências a um público tão capacitado e atento às minhas palavras. Fiquem certos, queridos convidados, que os fatos em si, embora fossem importantes, os conteúdos espirituais gerados destes fatos tornam-se extremamente gratificantes após meditados e sedimentados. Fiquei pensando muitos dias no que falar e como falar, dividindo a experiência única de levar um pouco de luz ao nosso mundo de contrastes, para no final decidir falar com o coração. E o caminho trilhado até agora definiu-se concretamente. Prever decisões que influenciam a vida das pessoas a nós relacionadas, pela análise das implicações que levam a estas decisões e pela dinâmica de suas visões pessoais, sem sacrificar a mente ou a consciência delas. 2 pontos fundamentais caracterizam as nossas relações tradicionais com o mundo à nossa volta. 1, a noção de que as leis existem para proteger o indivíduo para servir à humanidade. O outro, a capacidade de preservar a ética e a moral ao se adequar aos tempos atuais. De acordo com João Pinheiro, abre aspas, é a história que nos ensina a confiar no direito, na justiça, na liberdade, no bem e na vitória definitiva dos grandes princípios da consciência humana. Fecha aspas. O homem é um historiador nato, pois é a soma de seus atos que, por sua vez, fazem história. A história passada é narrada. A história pessoal é vivida e é refletida em nossos atos. A história em si é analisada. A história se propaga porque faz parte intrínseca da humanidade, está nela impregnada, representando um valor inestimável tanto para o indivíduo quanto para as comunidades. A história de cada povo é geneticamente determinada pela sua cultura e sua posição geográfica, embora não se possa excluir a influência de fatores circunstanciais sempre existentes e as interferências ocasionais. A identificação destes detalhes aumenta a responsabilidade dos historiadores e os coloca no foco dos acontecimentos. A nossa avaliação histórica servirá para iluminar o eterno homem, a sua participação ativa no panorama nacional e global, com todos os seus esforços, dificuldades, sucessos e fracassos. Quando se fala em história, normalmente se pensa na história e na experiência coletiva da raça humana. Mas a experiência individual que cada um de nós reúne é igualmente legítima história. A experiência adquirida reconhece que as ideias consolidadas auxiliam nosso julgamento
permitindo fazer escolhas racionais e tomar decisões acertadas. Este procedimento prudente já era conhecido e recomendado pelo provérbio romano da antiguidade que dizia, entre aspas, quid agis, prudenter agas, et respite finem. E no vernáculo, qualquer coisa que faça, seja cauteloso e considere sempre o objetivo final. Isso não quer dizer, usando uma expressão conhecida, ficar em cima do muro. Se é para trazer decisões, é para trazer mesmo. Assim, quando se entra na teologia da história, entra-se no estudo do bem e do mal da humanidade. Deus, quando criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, deu-lhes plena liberdade para escolher entre as duas opções. Nós ainda no dia de hoje continuamos com a nossa liberdade de escolha. Aldous Huxley, na sua dupla espiritualidade lírica filosófica, revela, entre aspas, a ciência oferece o tesouro dos fatos, mas aceita hipóteses sedutoras. A herança científica nos sugere, de certa forma, a buscar subsídios libertadores ao apoiar ensaios relevantes e aceitar hipóteses quando apresentados de acordo com as evidências. Embora os grandes filósofos, pensadores e cientistas quisessem manter em estabilidade as ciências naturais, filosofia e artes, respeitando os preceitos, no último século, a humanidade presenciou as grandes guerras como um entretenimento fúnebre em diversos e numerosos capítulos que terminaram em desastres estéreis e terríveis. Em desrespeito às normas do convívio humano, o espírito de destruição rompeu os segmentos saudáveis de crescimento normal e envolveu a criatura em aventuras das mais exageradas e extremas, com consequências desastrosas para as comunidades. Foram extirpadas as críticas construtivas, planos renovadores para grupos étnicos minoritários foram engavetados em constelações manipuladas. Brotaram os ditadores que, como deuses, reinaram sobre multidões. A época foi marcada por indiferença, obsessão e sofrimento. Fim de estradas pedregosas, onde as detonações de bombas ensurdeceram as súplicas e os gritos de socorro perderam a voz e a fé. A minha vida considero um milagre e uma graça de Deus, e me sinto uma sobrevivente da Segunda Grande Guerra, embora sem ser testemunha ocular. Nasci logo após o término desta, em março de 45, e acho que fui a única nascida viva após o bombardeio de Dresden, que se deu em 13 de fevereiro de 1945, pois as outras mães deram à luz meninos mortos. Minha mãe estava no 7º mês de gravidez, quando o último trem saiu de Budapeste na contramão, levando 3.000 estudantes que estavam no último ano de seus cursos universitários para se formarem em Heidelberg, na Alemanha. O trem seguia na contramão, porque naquela altura somente haviam trilhos intactos aqueles que entravam em Budapeste, pois os outros já haviam sido bombardeados pelos russos. E o maquinista teve que enfrentar uma arma apontada nas suas costas para levar o trem ao destino planejado. Heidelberg era uma cidade universitária, uma entre as melhores universidades da Europa. E para lá, teoricamente, o trem deveria chegar. Assim me sinto justificada em ter aqui a oportunidade de dividir as minhas emoções com os dados históricos e os fatos
que estão descritos neste livro chamado Ancoradouro, escrito por minha mãe, Lívia Pauline, infelizmente falecida no ano retrasado, aos 103 anos e 4 meses. Ela foi a testemunha ocular deste fatídico acontecimento e o relatou para melhor interpretá-lo neste livro, com mais de 400 páginas, explorando todas as suas potencialidades. Irei ler alguns trechos deste intenso e extenso texto para entrar em sintonia com o momento espiritual que surgiu das cinzas de Dresden, seduzida pelo seu reflexo à luz da misericórdia divina. A respeito do livro, a autora assim falou: considero o fato presenciado por mim na Segunda Guerra como um elemento de realidade, enquanto a obra Ancoradouro, testemunho desta guerra, uma realização artística. A obra, se colocada diante do espelho, a sua imagem refletida não ia se sobrepor à realidade em função da temporalidade desta, embora os raios de luz incidentes manteriam uma iluminação adequada para a mesma. O Ancoradouro, para mim, tornou-se um livro épico. Embora não seja narrado em forma de poesia, contém muito lirismo e seus personagens se tornaram os heróis e heroínas na sua luta pela sobrevivência. O livro começa com uma apresentação, um pequeno poema inédito de Henriqueta Lisboa, que faz um resumo do conteúdo e que deu o título ao livro. Ancoradouro, depois do mar de ondas revoltas, em terra de ouro, achar o pouso. Em seguida, um trecho retirado dos poemas de Endre Ody, poeta húngaro com o qual a escritora se identificava. O título do livro: Quisera que me amassem, abre aspas. Sou como todos, só no ermo, segredo enigma, extremo termo. Longínquo a fraca luz, longínquo a fraca luz. Não posso mais ficar assim, desejo mostrar o que sou a todo mundo, a todo mundo. Tormentos vêm e mais cantata, queria ser a bem-amada e a alguém pertencer, fecha aspas. E aparece a dedicatória, entre aspas, aos meus filhos e netos. Segue o prefácio de Lassis Quetino e sua visão magnífica sobre a história, o livro e a autora. Leia um trecho, abre aspas. A profunda percepção da autora não possui o amargor dos desiludidos, nem a sibilina revolta dos fracassados. E tanto está atenta ao surdo ruído das bombas, como ao leve tatalar de asas de uma borboleta matinal. Fascina, sobretudo, a descoberta do mundo interior de seus semelhantes, para melhor compreendê-los e amá-los. Como em suas telas há sempre flores em seus caminhos. Em toda a obra, pois, ressuma o patos artístico de Lívia Pauline, das descrições reais, a expressão buscada para atingir o leitor. Dos acontecimentos do cotidiano às tragédias inomináveis. Muitas vezes a pintora sobrepuja a escritora. E é com uma imagem impressionista, entre tantas outras que ela vê diluírem-se as cores e formas do novo Ancoradouro em uma névoa branca opaca, como nas suas memórias, para não ter a certeza de que isso aconteceu. Entretanto, aconteceu. E Lívia Pauline, recordando-o, deixa-nos uma lição de fé em Deus, de coragem, de confiança nas criaturas, de amor nessa grande aventura humana que ela tão bem soube viver e transmitir nestas páginas. Fecha aspas. A estrutura do livro é a tradicional, de um texto narrativo,
possui um começo, um meio e um fim. A narrativa não contém capítulos, mas se divide em 4 partes, incluindo o prólogo e o epílogo. As partes possuem títulos autodescritivos: Lua Nova, Eclipse, Cruzeiro do Sul e Ancoradouro. A narrativa é feita na primeira pessoa, até quase o final, com a personagem Lisa, onde ela é narradora e protagonista dos fatos. No epílogo, o recurso da carta é o centro da narração, fazendo com que o fim possa nos remeter ao começo da história num movimento circular. O seu estilo é harmonioso e poético. Ao relacionarmos os títulos com os respectivos conteúdos, por intuição, chegamos à conclusão de que os títulos são metáforas. Lua Nova, o início, na página 23, descreve a infância e a juventude, e que, por conseguinte, traça ideais e sonhos. Na parte Eclipse, inicia na página 351, descreve a guerra, a destruição, a miséria, e que, por conseguinte, trazem conflitos, desespero, frustração. Na parte Cruzeiro do Sul, com início na página 577, descreve a busca pelo paraíso, pela liberdade, e que, por conseguinte, traz a promessa, a salvação. A parte Ancoradouro, início 627, descreve o encontro do Éden, e que, por conseguinte, a obtenção da felicidade e da paz tão alvejadas. O livro foi escrito diretamente em português, embora sua língua materna fosse a húngara. Na primeira parte, Lua Nova, existem as descrições do cenário ao redor, que, embora sejam mensagens ecológicas, remetem ao estado emocional da autora, transformando os objetos e os animais em espelhos de sua alma conturbada. As relações vida versus natureza e natureza versus homem se tornam o tema central do livro, em que a autora anuncia o autoextermínio lento e sistemático da humanidade como consequência dos crimes de poluição e levando à destruição ambiental. A própria guerra é colocada como um fator de agressão ao meio e desequilíbrio ecológico. Na segunda parte, Eclipse expressa o realismo trágico de situações vividas que estarrecem pelo seu impacto doloroso e assustam pela magnitude da maldade humana, ao mesmo tempo em que comovem e sensibilizam. Denuncia os horrores de uma guerra friamente montada, planejada no seu mínimo detalhe e levada a termo que, mesmo não sendo nuclear, o seu efeito foi devastador. Passo a ler alguns extratos deste fato na página 406. Abre aspas. O dia seguinte já começou muito mal. Naquele dia em particular, não gostei do céu. Era de um azul profundo, com uma tonalidade cinzenta, como antes das tempestades. Só que a época não era de tempestades. À noite, às 10 horas, o rádio anunciou com toda a força que a Força Aérea da Inglaterra, junto com a dos Estados Unidos, sem falar no número exato dos aviões, estava chegando ao espaço aéreo de Dresden na direção do centro. Descemos ao subsolo para ver a morte de perto. E posso afirmar que a morte, frente a frente, não se parece em nada com aquela dos livros de autores consagrados que, entretanto, não a presenciaram. Estes e muitos outros massacres e carnificinas tinham acontecido até aquela data, 13 de fevereiro de 1945, descritos pela história, mas em nenhuma das ocasiões anteriores o incêndio foi maior. Eu vi. O fogo chegou até o céu. Iluminava tudo ao redor. Iluminava as casas, os parques, as igrejas e os hospitais, as lojas e os parques de diversões. Após a destruição dos telhados,
iluminou o interior das casas e surpreendeu as pessoas que corriam no cerco de fogo procurando as saídas. Só não iluminou a mente e a vontade humana para mudar o destino sinistro de 300.000 pessoas que encontraram a morte lenta e dolorosa naquele fogo. Então, o comandante anunciou que faltava um trecho da cidade que não havia sido atingido, e isso cabia aos aviões caça que desceram e com rajadas de metralhadora mataram as pessoas à beira do rio Elba, toda iluminada pelo fogo, e para onde as pessoas correram para se refrescarem e se salvarem. Fecha aspas. Na página 410 continua, abre aspas. Como e onde perdemos nossas últimas malas? Onde foram destruídos nossos documentos? Qual foi a bomba que fundiu nossas joias? Não sei mais. Mas sei que vi a morte num corpo sem braços, parecido com um saco de carvão que se mexia e gemia. E quando me ajoelhei ao lado onde pensei que estivesse a cabeça, tentou comunicar algo em sons incompreensíveis. A morte que vi foi aquela mulher que perdeu as pernas no fogo, sofreu queimaduras graves e segurava uma criança morta em seus braços, gritando sem parar: Mein Kind, minha filha. A morte que viu foi o cigano enforcado publicamente um dia antes do ataque por ter roubado 10 pedaços de carvão de um depósito para aquecer o seu quarto, e seu corpo balançava no ar, no mesmo lugar, com uma marca destinada a lembrar o passado e como se não houvessem outros milhares de corpos cobrindo o chão. Entre os furacões de fogo e vento, entre tantas bombas e explosões, no meio de casas e prédios ruindo, o corpo do cigano pendurado num só cordão ficou intacto. Naquelas horas de horrores, procurei a Deus. Fecha aspas. A autora colocou em forma de poesia sua prece a Deus. Abre aspas. Alguém abriu a fonte da desgraça e choveram bombas, maldições em massa. O vento trazia o cheiro da morte e levou o aroma da liberdade. Trazia a febre destruidora e levou as canções de Nossa Senhora. Trazia passos pesados de culpa e levou a bênção da primavera. Trazia a sombra perpétua e levou o manto santo, a brancura. Trazia visitantes anônimos, assassinos, e levou pais, irmãos, amigos. Trazia Caim, cegueira e fumaça, e levou Abel com sua pureza. Sobrou algo mais do vai-vem duradouro? Perguntariam muitos em coro. A ventania derrubou santos e pecadores. Com seus impulsos arrasadores, não trouxe notícias de entes queridos para aliviar sentimentos profundos. Vendavais têm natureza cruenta. Reviram ordem, quebram estruturas, escondem sementes do bom e do belo, desviam do mal o suspeito. Erguem-se grandes sonhos, tange luzes fracas, envolvendo gente, expirando graças. Movido de ânsia para pacificar o mundo, ó Senhor, soltei o meu grito, salvai-nos, pois estamos perdidos. Fecha aspas. O ancoradouro expressa situações trágicas vividas pela autora e experimentadas na sua própria carne como um realismo extremo que estarrece, sensibiliza e comove. Ao mesmo tempo em que relata, denuncia os horrores de uma guerra que levou para além dos limites suportáveis os efeitos de uma destruição catastrófica em virtude de um pequeno detalhe maquiavélico, pois as bombas destinadas a Dresden foram fabricadas com um metal altamente inflamável, o fósforo, que em contato com o oxigênio do ar, ao se abrirem, se incendiavam instantaneamente. E a população de Dresden não foi informada a esse respeito. De acordo com Manfredo Rosa, no seu livro, abre aspas, O Mineiro em Dresden, fecha aspas, com 1.249 aviões levando 5.363 toneladas
de bombas incendiárias. Em 2 horas e meia de bombardeio, a cidade toda de Dresden pegou fogo. Neste tema de guerra, a autora relaciona de maneira filosófica a narrativa das cenas bíblicas com a sua própria vivência, como na página 411. Abre aspas. O cigano, a menina, as 300.000 pessoas carbonizadas vivas ficaram ali e saíram do nosso mundo tridimensional. Saíram em pedaços, como as pedras nas explosões, ou na forma de massas desfiguradas, num forno improvisado, como imagens de um espelho quebrado. Seu sangue, acredito, subiu com o fogo para completar a maldição que se ouviu na frente do jardim do Éden, quando o Senhor disse a Caim: a voz do sangue do teu irmão ergue o seu clamor da terra até mim. Serás maldito sobre a terra que abriu sua boca e bebeu de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela não te dará seus frutos. Serás vagabundo e fugitivo sobre a terra. Fecha aspas. Em seguida, voltando a consciência sobre si, dos seus, prosseguiu, abre aspas. Percebemos com Adão e Eva que não tínhamos panos suficientes para cobrir o corpo e o que tínhamos estava congelado em nós. Fecha aspas. A autora analisa à luz dos fatos o próprio futuro da humanidade. Abre aspas. O diálogo entre o homem e Deus tinha sido frequente nos tempos bíblicos e se tornou cada vez mais escasso com o desenvolvimento da técnica e da ciência. Fecha aspas. Atualmente, no mundo competitivo e capitalista, essa ateização fez acirrar o xenofobismo, a intolerância racial e a todos os grupos de minoria étnica que estamos enfrentando e confrontando juntamente com a atual e prolongada guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Os historiadores muito questionaram em quais pontos se basearam para chegar à decisão de bombardear a cidade de Dresden. Alardearam supostas informações errôneas, como a existência de fábrica de materiais bélicos inexistentes, ou uma experiência drástica de vingança, ódio pessoal. Após o término da guerra, o Pentágono liberou dados sobre o ataque. No livro de David Irving, edição Ballantines Book, Nova York, ele analisa o compromisso assinado por Churchill e por Roosevelt em Yalta em fevereiro de 1944, comprometendo-se com a Rússia de que exterminariam todos os refugiados estes, cerca de 10.000 húngaros e poloneses com o mesmo número, que não concordavam com a ocupação militar russa em seus países de origem. Se estes fossem direcionados para um só local, Dresden, onde seriam destruídos, juntamente com toda a população local, que era na época de aproximadamente 350.000 habitantes. O fato era que o trem que levava os 3.000 estudantes húngaros e suas famílias foi redirecionado para Dresden, apesar da revolta que aconteceu nesse redirecionamento. O plano original era Heidelberg, e o plano foi refeito por razões não claras para as pessoas. Na página 387, a autora descreve a indignação frente à ordem militar que dizia, abre aspas, a Universidade Real Húngara será dividida em 2 grupos. Os médicos vão seguir para Halle e os engenheiros para Dresden. Saída às 8 horas com acompanhamento militar. Uma notícia como aquela tinha o efeito de um redemoinho que nos sacudia, virava e revirava, destruindo nossa paz momentânea, uma paz para que já não pertencia a ninguém. A sala virou um tumulto. Todos falavam ao mesmo tempo. Escolta militar? Fecha aspas. Na situação do livro do Pentágono pelo historiador militar, este afirma, abre aspas, na tormenta da controvérsia, o bombardeio de Dresden foi denunciado como a maior atrocidade dos aliados e o mais temido ato na história da guerra. Acreditamos que Dresden, Hiroshima e Nagasaki, com 71.000 mortos, apresentaram a futilidade, a bestialidade da raça humana no seu mais alto grau. Porém, não podemos pensar de que, evitando a guerra, conseguiríamos
com desarmamento, uma política pacifista ou neutra, sempre haveria um desequilíbrio na balança entre os donos do poder nuclear, até que a humanidade algum dia chegasse ao bom senso e voltasse à razão. Fecha aspas. Economicamente, as guerras tiveram custos muito elevados. A Primeira Guerra Mundial se deu por choque de interesses políticos e econômicos, em decorrência da concorrência industrial, do racismo e das minorias étnicas. O conflito bélico durou 4 anos, levando a Alemanha a ser responsabilizada com uma indenização no valor de 33 milhões de dólares, a perda de 11 milhões de soldados mortos, outros 12 milhões de civis, 21 milhões de soldados feridos. O que levou a Áustria à guerra foi a anexação da Bósnia-Herzegovina e com o assassinato do casal príncipe herdeiro Ferenc Ferdinand e a esposa da família dos Habsburgos em Sarajevo por um jovem estudante bósnio. Só o término da Segunda Guerra Mundial custou para os países vencedores mais de 4 milhões de dólares, com baixas em suas estruturas militares e populações civis mutiladas física, mental e espiritualmente, sem falar nas reconstruções de cidades milenares. Não menos terríveis e devassaladoras foram as trágicas bombas atômicas que os Estados Unidos lançaram sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki para forçar os japoneses a se renderem em 6 e 9 de agosto de 1945. Foi uma retaliação contra os ataques que sofreram em Pearl Harbor. Nessas explosões, houve a liberação de energia suficiente para vaporizar cidades inteiras em poucos segundos. A fissão dos átomos produz essa energia. São elementos radiativos muito instáveis que, ao sofrerem um bombardeio de elementos nucleares, provocam a desintegração deste elemento e a desintegração em série dos outros elementos. Os efeitos desta terrível façanha, as pessoas sobreviventes ainda sentem no corpo e na alma, e levam esta tragédia no seu dia a dia. A conotação deste último grave evento nos leva a meditar na importância da paz para não pôr em risco o futuro da nossa humanidade. Atualmente, a guerra da Ucrânia está sendo filmada no seu dia a dia e, dessa vez, cada um de nós, aqui nesta terra global, sem perceber, nos tornamos testemunhas oculares do sofrimento que isso acarreta, não só para aquelas pessoas que saíram da Ucrânia, cerca de 5 milhões e meio de pessoas, como para aquelas que ficaram. O valor estimado da força bélica é de 40 milhões de dólares. Isso se acabasse hoje o conflito, que já passa de 1 ano. As guerras provocaram o aparecimento das incertezas. A incerteza dessas pessoas gera um estado emocional difícil de se prever em termos psicológicos. Sem falar na fome, miséria, condições essas provocadas pela ofensiva inimiga. Vendo estes fatos, que posições podemos tomar? Ficar como simples espectadores ou tentar gerar uma condição em que possamos promover a paz mundial a nível pessoal, nível nacional ou até nível global? Há sempre uma espécie de acordo entre a política e a ação militar. A ação militar é um ato de poder. Todas as manobras militares exercem uma influência prolongada sobre os cidadãos, implantam nas pessoas o ódio, a perseguição, quebra da paz, harmonia entre os povos e raças. Transformam os cidadãos. O ponto crucial é a invasão imperceptível nas emoções humanas. Ganância, valorização da posse material, motivação intrínseca do prazer, interesse quase lúdico ao realizar planos individuais, mesmo sacrificando a sociedade onde se vive, onde trabalha, onde se configura importante papel social e familiar. O escritor húngaro Imre Modády escreveu um livro intitulado A Tragédia do Homem, já traduzido para o português. Poesia em 400 laudas.
No livro, o personagem Lúcifer cicerona Adão e Eva através da história dos tempos, desde o homem das cavernas, passando pelos gregos e romanos, guerras e destruições de todas as formas, as ditas santas e destruidoras, as maldades que o homem comete contra o outro. No final, Adão, desanimado e desiludido pela raça humana, quer cometer o suicídio. Neste momento, Deus aparece e o convence para continuar a viver e pronuncia as últimas palavras. Homem, lute e espere com fé em Deus, ao mesmo tempo em que Eva anuncia a gravidez. A obra pode ser comparada com o Fausto, escrita por Goethe. Na cena de entrada, Fausto fez o seu monólogo. Abre aspas. Estudei com ardor tanta filosofia, direito e medicina, e infelizmente até muito teologia. E tudo investiguei com esforço e disciplina, e assim me encontro, eu, qual pobre tolo agora, tão sábio e culto, quanto acaso fora outrora. Dúvidas, escrúpulos, de tudo já dei cabo. Não mais me assombra o inferno, nem mesmo o diabo. Fugiu todo o prazer da minha adolescência, não mais me interessa do direito à ciência, nem tampouco a tarefa árdua de ensinar. Dinheiro não ganhei, não tenho quase haveres, nem a glória do mundo e seus doces prazeres. Por que tanto viver como se fora um cão? Fecha aspas. O monólogo revela o problema existencialista do homem em todas as épocas da história. Não lhe basta a dúvida de Hamlet? To be or not to be, that's the question. Ser ou não ser, existir ou não, eis a questão. Não lhe satisfaz a afirmação de Descartes? Cogito ergo sum. Penso, portanto existo. O homem em Fausto descobriu a liberdade da escolha. Essa liberdade, porém, significa sofrimento e angústia, por não poder conhecer as consequências da sua escolha, pois o futuro é imprevisível. Este é o ponto angustiante da existência humana, o imprevisível. A diferença desta da obra escrita pelo húngaro Modáty é que existe uma esperança na promessa divina e que Eva, ao anunciar a sua gravidez, mostra que o homem nunca deve desistir de lutar, porque a sua humanidade continua na sua descendência. E a afirmação de que Deus estará sempre junto da humanidade. Quanto ao espírito maligno que aparece como a figura humana, é, na verdade, aquilo que nós mesmos trazemos dentro de nós, a tendência do bem e do mal. A complexidade da vida moderna oferece inúmeras oportunidades direcionadas ao bem-estar momentâneo para o indivíduo. Devemos tomar decisões e decisões certas sobre os desafios que nos esperam no nosso ambiente. Onde vamos nos situar neste processo? Devemos vencer os desafios ou temos medo de enfrentá-los? Tal como a agressão de Caim contra o irmão Abel, qualquer guerra se constitui no absurdo da violência fratricida. Traz, por consequência, a destruição do próprio habitat humano, a terra, que, embebida no sangue fraterno, responde com a esterilidade total. A guerra, portanto, não só agride o homem, como também destrói a natureza, desequilibrando o sistema ecológico do planeta. O maior desafio da humanidade é a extinção dos conflitos que levam aos conflitos armados. E o que nos incomoda sobremaneira é que teoria alguma pode ser utilizada a não ser ações de organizações não governamentais indiretamente com auxílio da educação dos jovens. Eles sim poderiam consertar a longo prazo estes desvios da natureza humana. Embora Ezra Pound diga que, entre aspas, cada harmonia existe por causa dos contratempos e contrapontos. A mensagem do ancoradouro nos evoca a primeira guerra formalizada por Caim, seguida pela sentença divina ao agressor. As causas como inveja, ambição, competição
mostram como são fatores intrínsecos para o início de um conflito. Resta saber se somos capazes de vencer os desafios aqui sugeridos e procurar construir um mundo melhor para o futuro da humanidade. Antes dos tratados de paz, seriam necessários que pudéssemos prever os conflitos com antecedência, como estamos tendo o monitoramento das ocorrências no caso dos terremotos, tsunamis e as previsões climatológicas de chuvas, tempestades, granizos e furacões. Devemos pensar que a paz mundial e a paz pessoal são as mais importantes e imprescindíveis para a humanidade. Primeiro vem a procura, a busca da paz interior, pessoal, seguida pela paz familiar e, por fim, a paz global, mundial. Se sofrermos, por acaso, algum impacto, seja de cunho espiritual, cultural, étnico, dependendo do impacto externo, se pudermos absorvê-lo sem revolta, com misericórdia, teremos a satisfação de sairmos do efeito maléfico com uma visão humanizadora, mais holística e mais perene. Para exemplo, cito o poema de Augusto de Lima Júnior quando se dirige aos jovens, abre aspas. A vós todos que agora estáis no alvorecer da vida, vede se existe dor igual à minha. Como vós, tive a alma iluminada de auroras, flores e de sinfonias. Tudo cantava dentro do meu peito, tudo era luz diante de meus olhos. Como passa depressa esta existência. Meu sol descamba no horizonte e a noite põe sobre mim suas trevas misteriosas. Na minha soledade, entanto, ouvindo a voz daqueles que despertam para as belezas todas desta vida, eu abençoo ainda todas as horas que passei sonhando e os próprios sonhos que ficaram sonhos. Fecha aspas. O que podemos levar de maior proveito para a nossa vida? Investir na pessoa humana, ajudar o próximo necessitado, as decisões importantes que passem pelo coração no momento da avaliação e julgamento, para que ao avaliarem e julgarem não cometam os mesmos erros de seus antepassados. Um autocontrole, autopoliciamento. Medir as palavras pronunciadas o tempo todo. De acordo com a Santa Madre Teresa de Calcutá, abre aspas, todas as nossas palavras serão inúteis se não brotarem do coração. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão. Fecha aspas. Deixo aqui minhas reflexões, sugestões, ideias que possam promover a paz mundial. Reforço o pensamento de que, seja qual for o futuro que nos espera, devemos sempre construir pontes entre povos e raças, entre classes sociais, entre ideologias políticas ou religiosas, entre jovens e amadurecidos. Entre as mais ásperas terras, utilizar os rios, as correntes humanas, aproveitando aqui ou ali o espaço disponível, o movimento, o proveito momentâneo, imediato e útil dos esforços multiplicadores. Termino com as palavras de minha mãe do livro Ancoradouro. Abre aspas. Após o almoço, liguei o rádio. A orquestra sinfônica tocava a 9ª Sinfonia de Beethoven. Os acordes musicais do hino do amor e da fraternidade encheram meu quarto. Senti o êxtase do gênio quando criava aquela obra monumental, tão simples e, ao mesmo tempo, tão comovente e cativante. Uma confissão de fé na bondade do homem. O homem, apesar da sua maldade aparente, é profundamente bom. Amemos uns aos outros, porque nosso Criador também nos ama. Fecha aspas. Agradeço a atenção.